Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a monitora Letícia, faço parte aqui do NURAP, normalmente fico ali na sede, também em Osasco, e hoje eu estou passando por aqui para o nosso tema da semana, né? Para vocês que estão de recesso, para vocês que estão aí aproveitando, né, esse finalzinho de ano, aproveitando aí um pouquinho em casa. E vamos lá, então, para mais um dia. Começando pelos nossos informes, lembrando, você não está sozinha, é o nosso projeto aqui, né, em conjunto com Justiceiras, né, com o apoio, que é um projeto maravilhoso do Justiceiras, que é o Justiceira Aprendiz, é onde dá um suporte gratuito, seja psicológico, jurídico, médico, para mulheres que estejam aí em alguma situação de risco, tá bom? Então, tem o QR Code aqui na tela, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, não se acanhem, né? Nós estamos aqui aí para auxiliar vocês. Lembrando, gente, que o NURAP, passando aqui já os nossos informes, ele foi criado em 1987, precisamente ali no dia 22 de janeiro, pelo Rotary Morumbi e pelo Rotary Brooklyn, né? O NURAP, ele tem aí essa intenção de capacitação profissional, inclusão social também, ali no mercado de trabalho. Nossa equipe pedagógica, então, a Marisa, nossa superintendente, a Ágata Dourado, nossa coordenadora, a Laurinha, né, que é do CCI, a Laura Bispo, junto com a Andréia, o André, o Diogo, o Miguel, o Cleiton, o Thiago e eu, né, Letícia Lima, para vocês. Se vocês precisarem conversar com algum dos monitores, a forma oficial, gente, sempre falo, a forma oficial, a forma mais indicada, com mais êxito, é através do monitores@nurap.org.br. Através dos monitores, qualquer um desses que eu falei aí para vocês, vai conseguir dar um acesso, né, tirar uma dúvida de vocês, envolvendo monitoria, tá bom? Voltado para o setor pedagógico, para atividades presenciais e online, para o Google Class, o Meet e outras atividades ali envolvendo o pedagógico, vocês podem enviar um e-mail para o pedagógico@nurap.org.br. Lembrando que o final do e-mail sempre é @nurap.org.br. Além da sede em Santo Amaro, nós temos os polos que ficam em Sorocaba, Osasco, Embu e Centro. Nossas regrinhas, elas são bem claras, lembrando que a simultaneidade, gente, ela é uma extensão do mercado de trabalho, então, permitido, entre aspas, tá? Porque não é permitido faltar aí sem justificativa, mas com 2 faltas injustificadas, o jovem, ele fica proibido de participar da simultaneidade, e é através da autorização do psicossocial que é feita a liberação do jovem em sala. Então, pessoal, cuidado com a frequência de vocês e cuidado com as faltas de vocês. É muito importante a presença de vocês em sala. Lembrando que as nossas regras para o presencial e também, né, para o online, para quando tiver aí a câmera e tudo mais, é proibido bonés, tem que cobrir alargadores, né, ou tirar, guardar fone de ouvido, colocar celular em modo silencioso, zelar pelo patrimônio do NURAP, respeitar os colegas, né, acho que isso é para a vida, não só no NURAP, caderno e caneta são obrigatórios, trazer materiais quando solicitado e evitar não sentar nos corredores e escadas também do NURAP, e assim, gente, corredor e escada não é um local indicado, né, até pela segurança do trabalho, né, para evitar acidentes, evitar também ter alguém ali numa via de passagem, lembrando que a gente vive numa sociedade, então a gente tem que pensar em todos também que estão circulando nas nossas dependências. A cada 3 meses, nós temos uma atualização das oficinas, você pode escolher a sua oficina, né, para você que for da sede, os polos, né, Osasco, Centro, Embu, sempre nós vamos aí tentando mudar aí uma oficina ou outra para vocês. Utilizar celular sem autorização prévia não é indicado, tá, gente? Eu sempre converso com vocês para respeitar essas questões éticas, dormir, se recusar a executar as atividades propostas, atender celular na sala durante ali
a atividade também não é indicado, resolver problemas burocráticos envolvendo VR, VT, salário, consumir alimentos em sala, não respeitar as vestimentas, então roupa curta, saias, vestidos, cropped, decotão, blusas transparentes, blusa, né? Então, regatas, camisas de time ou de alguma apologia também. Lembrando que bermuda jeans ela é permitida, chinelo, rasteirinha não é indicado também, não é permitido. Então, só para a gente se atentar aí nos demais dias presenciais, nas regrinhas do NURAP. E fazer qualquer tipo de discriminação, né, gente? Seja racial, sexual, política, não é, né, não, religiosa, isso não é legal para a sociedade, não é legal para a comunidade, né, gente? Então, vamos pensar aí como que estão as nossas ações, as nossas morais, e assim por diante. Lembrando que os horários dos presenciais têm o período da manhã e o período da tarde. Esses períodos, ele tem de acordo de 4 ou 6 horas, dependendo do contrato de vocês. Lembrando que nós temos turma das 8 ao meio-dia, das 8 às 14, da meio-dia às 6, da 1 às 17, dependendo do polo, das 2 às 18 da tarde. Então, vai mudando aí conforme o polo. Lembrando que a sua carga horária de curso é a mesma carga horária aí que teria que ter no trabalho, tá? Simultaneidade é o mesmo carga horária do trabalho, tá? Corrigindo aqui para vocês. Sobre advertência por absenteísmo comportamental, pode sim, gente, dar desligamento imediato, dependendo aí das advertências. Então, eu sei que vocês estão no mercado de trabalho agora, que vocês são aprendizes, estão aprendendo ainda a lidar com esse mundo corporativo, mas é interessante vocês sempre trazerem essa necessidade e essa importância para vocês, porque quem tem a ganhar são vocês aí na carreirinha e na empresa de vocês. Lembrando que quando vocês concluem o programa de aprendizagem, se você tiver acima de 75% ou acima de 75%, você consegue receber o certificado também de conclusão do programa de aprendizagem, que abre portas, viu, gente? Seja na empresa que vocês estão ou na carreira de vocês de uma forma geral. Lembrando que a forma oficial de comunicação é através do blog, tá bom? Então, gente, o blog sempre indica um dia antes, vocês entrarem no blog, vocês conferirem ali as informações, seja de atividade online, seja através também da atividade externa de vocês. Então, sempre acompanhem, façam do blog como se fosse a agenda de vocês. Bom, para vocês saberem como que vai ser o seu dia a dia, a sua semana na simultaneidade. E evitar aí desencontros ou evitar de entregar alguma atividade. Para quem for contrato integral do NURAP, né, para quem receber pelo NURAP, precisa baixar o TOTUS, né, que é um sistema do RH para verificar a folha de pagamento. O RH sempre informa que vocês precisam ali clicar em imprimir o acesso, depois ler o seguinte QR Code. Então, se vocês quiserem, tiverem com algum problema, não estiver conseguindo acessar, tirem foto desse QR Code para vocês colocarem no aplicativo e para qualquer dúvida aí nesse processo, sempre contatem e verifiquem com o RH. Se ficar com uma tela branca na hora que vocês estiverem baixando o aplicativo, o indicado é apagar esse aplicativo e baixar novamente. Pode ser algum problema referente à internet, ao processador ali do celular, mas se o problema persistir, entre em contato com o RH. Pessoal, quando vocês colocam ali o acesso, o login e senha sempre vai ser o CPF de vocês. Clicando em pagamentos, depois envelope de pagamento, vocês conseguem ter acesso ali ao Olerite do mês. Lembrando que é apenas para quem tem contrato integral pelo NURAP, para quem recebe pelo NURAP. 2025 está chegando, né, gente? E 2025 vem aí com um novo cronograma pedagógico, com novas ideias para vocês também. Acredito que é um fechamento de ciclo, então nós precisamos pensar no ciclo, pensar no que vamos alcançar, no que vamos desenvolver, e com isso vem as sugestões de atividade externa. Então, indiquem locais que vocês gostem, para que não seja apenas um aprendizado, mas também um aproveitamento para vocês também de tudo, tá bom? Então, ali no agendamentos, @nurap.org.br.
É só mandar a dica. Respeitem, tá? Lugares culturais, gratuitos, não pode ultrapassar das 2. A Adriana, gente, é o suporte de vocês. Então, a Adri, ela é do saap, @nurap.org.br. Se você tem algum problema, que você queira conversar sobre esse problema, resolver esse problema sem ser exposto, procure pelo saap, né? O saap o departamento que tem uma conexão com vocês, que ajudam vocês. Lembrando que o SAP, ele precisa ser procurado quando você já tentou pelas instâncias normais, não conseguiu alguma solução, e aí você pode acionar o SAP aí para te ajudar em algum caso. A Maria Clara, ela é do psicossocial, @nurap.org.br. Lembrando que o psicossocial faz o acompanhamento, né, das presenças, das faltas, né, então, se você precisa de autorização para participar da simultaneidade após ter faltado algumas vezes, entre em contato com o psicossocial. Se quer passar alguma sugestão, alguma conversa, fale com o psicossocial também. E o aprendiz, por ser um contrato CLT, tem aí a justificativa através do motivo de saúde. Então, se você não está bem, se você foi no médico, pega o atestado, declaração médica, relatório médico ou comprovante de vacinas, tá? E envia para saúde@nurap.org.br com Gabriel Nunes. E o RH, temos a Emanuele no Contratos, o e-mail contratação@nurap.org.br, para falar de benefícios, é com a Amanda, no benefícios@nurap.org.br, o dp@nurap.org.br, com o Gustavo, para falar sobre salário e folha de ponto, e a Renata, para dúvidas em geral do RH, no rh@nurap.org.br. Então, se você tem alguma dúvida referente a TOTOS, ao ágil, né, alguma dúvida específica de RH, é só mandar o e-mail diretamente para a Renata. Pessoal, é isso. Lembrando que agora, finalzinho do ano, até o dia 20 de dezembro, tem o pagamento da segunda parcela do 13º. Lembrando que essa segunda parcela, ela vem com alguns descontos, né, do INSS, previstos aí por lei. E se você recebe só pela empresa, verifique ali com a sua empresa qual seria a data que vocês receberão aí essa segunda parcela do 10º, tá bom? Pessoal, então é isso, vamos começar o nosso dia, né, nosso tema de hoje. Vou colocar aqui para vocês na tela. Vamos lá. Refletindo. O tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante, né? Quando a gente vai pensar aqui em sociedade, quando a gente vai pensar em mercado de trabalho, é um tema necessário que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar. Vou colocar aqui na tela, que seria a resiliência e adaptação a mudanças. Vocês já pararam para pensar por que tem pessoas que superam algumas situações, às vezes situações consideradas até traumáticas, de uma forma tão rápida, e como tem pessoas que demoram, que aquele processo de entender o que aconteceu, muitas vezes é moroso, né? Muitas vezes é um processo doído também. Como que tem empresas que conseguem sair de uma grande crise, né? Como se fosse uma fênix, né? E outras empresas que não conseguem, às vezes, nem suportar, e aí abre falência, né? Tudo isso, gente, quando a gente vai falar sobre esses casos, está muito relacionado com a resiliência, e não só com a resiliência, com a adaptação a mudanças também, tá? Então, no dia de hoje, né, nós vamos falar sobre esses tópicos, e aí vamos para um breve conceito, né? São temas amplamente discutidos nas áreas de psicologia, biologia, sociologia, gestão e desenvolvimento organizacional. Então, são áreas que é muito ampla, vai desde a natureza, do corpo humano, da psicologia, do social, da empresa, né? Como que eu consigo moldar esse meu universo? Lembrando que no tema de hoje, a gente vai abordar a capacidade tanto de indivíduos, ecossistemas e organizações. Então, vai ser os 3 focos da nossa conversa de hoje, do nosso tema de hoje.
Vamos lá para resiliência e seus conceitos. Nossa, Letícia, já veio você falar de física, né? Resiliência, gente, não tem como a gente falar desse tema e a gente não falar sobre a física. Quando vocês estavam na escola, por exemplo, provavelmente eu já vi um professor de física falar: vamos falar de Einstein, vamos falar de energia elástica, vamos falar sobre energias, né? E a resiliência, ela vem, assim, de um conceito da energia elástica. Então, tem aqui uma imagem para vocês. E nessa imagem, vocês podem reparar que a bolinha, ela está parada aqui. A mola também no local, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de impacto. Na segunda imagem, sofre uma pressão nessa mola. Ou seja, essa mola, ela tem ali uma repressão, né? Conforme ela tem essa repressão, ela lança a bola para frente, nessa terceira imagem aqui. Conforme vai lançando essa mola, a gente pode dizer que ela sofreu um processo de repressão e depois ela teve ali o start para jogar essa bola. Ou seja, ela teve alguns formatos, né? Ela teve ali algumas situações até ela voltar à normalidade. Então, quando a gente vai falar do conceito de resiliência, a gente está falando que se refere à propriedade de alguns materiais de voltar ao estado original após sofrer deformações. Então, assim, conforme você teve um trauma, um impacto, uma tensão, como que foi voltar para o estado de normalidade? Será que voltou à normalidade? Será que não voltou? Então, a energia elástica, quando a gente tem todos aqueles cálculos em física, é para verificar o quanto esse objeto, esse material, conseguiu voltar ao seu estado normal. Passando da física, a gente vai para o âmbito mais psicológico, né? Aí tem uma imagem de uma menina, né? Provavelmente num ambiente de trabalho, com um monte de folha caindo na cabeça dela, e ela plena, meditando. Como que vocês estão aí nesse recesso? Vocês estão meditando? Vocês estão bem? Vocês estão plenos? Como que vocês estão, galera? E para a psicologia, que se adequou também desse tema de resiliência, ela tem o seguinte conceito: representa a habilidade das pessoas de enfrentar e se recuperar de eventos estressantes, traumas, adversidades, inclui tanto a recuperação, voltar a seu estado emocional e funcional anterior, quanto o crescimento pós-traumático, no qual a pessoa desenvolve habilidades ou forças novas a enfrentar dificuldades. Ou seja, olha que conceito, né? Grandão. Quando a gente fala desse conceito, a gente está falando que para a gente voltar à normalidade, a gente se desenvolve. Ou seja, o ser humano, para ele se manter na sua normalidade, o exercício desse ato faz com que eu aprenda alguma coisa, com que eu desenvolva alguma habilidade, com que eu saia da minha linha de conforto, né? É isso que a psicologia ela vai trazendo para a gente. Tem uma frase que eu falo muito que é transformar dói, né? Então, quando às vezes está dolorido, quando está estressante, quando está cansativo, claro, gente, tudo com o seu limite, né? Significa que eu estou transformando, que eu estou evoluindo, que eu estou às vezes ficando um pouco mais maduro, né? Já pararam para perceber, para reparar? Há 3 anos atrás, como vocês lidavam com alguma situação e depois, sei lá, de sofrer muito com a situação ou de enxergar um outro lado, vocês falam: nossa, como que eu era imaturo, como que eu agia assim naquela época, como eu mudei minha forma de pensar. Isso significa trabalhar a resiliência também de vocês. Bom? Indo para um outro âmbito da resiliência, a gente pode falar ali do âmbito da biologia, da ecologia, que é a capacidade de um ecossistema de retornar ao equilíbrio após uma perturbação, como um desastre natural, adaptar-se para manter a sobrevivência das espécies envolvidas. Gente, 2024, né, fazendo aí até mesmo
uma reflexão de 2024, quanto que a gente ouviu falar na TV, nos jornais, nas mídias, de problemas climáticos que tivemos e o quanto que foi difícil, o quanto que está difícil para os nossos ecossistemas, né? Então, a gente teve um caso no Sul, no Rio Grande do Sul, tivemos casos nos Estados Unidos, né, do tufão, tivemos casos em São Paulo também, com os ventos fortíssimos, né, e o quanto será que os ambientes, que o ecossistema, ele está se adequando ou não a isso, né? Aqui tem uma foto, eu falei, do furacão Milton, né, na Flórida, que aconteceu agora em 2024. Então, assim, o quanto será que o nosso ecossistema ele vai se adaptar? E será que ele vai se conseguir? Ou será que ele vai ter que mudar, vai ter que ter alguma mudança nesse ecossistema? Por exemplo, nós já temos regiões no Alasca, regiões que era frio extremo, que já tem ali uma migração dos animais, já tem uma mudança na fauna, na flora. Então, essa resiliência, ela não se diz apenas sobre ser humano, não se diz apenas sobre empresa, mas ela vai falar também sobre o ambiente que vivemos, né? Do ambiente físico que vivemos. No âmbito organizacional, né? Aí vem aquela questão, né? Quanto mais a empresa ela tem resiliência, né? Mas quanto mais a empresa ela tem a habilidade, né, de se adaptar a mudanças no ambiente de negócios, de enfrentar crises, de manter um contínuo crescimento, né, nas operações ali daquela empresa, mais essa empresa ela pode ser caracterizada como competitiva, né? Aí tem aqui na frase, organizações resilientes são caracterizadas por terem planos de contingência, uma cultura de inovação e adaptabilidade. Ou seja, quanto mais resiliente a minha empresa, quanto mais a minha empresa ela se destaca e ela se adapta naquele ambiente, mais competitiva ela pode ser, né? Tem algumas coisas clichês que nós falamos voltados para resiliência, né, dentro das organizações, que são por exemplo, o Blockbuster, as locadoras, né? Hoje nós temos os grandes streams, nós temos Netflix, Amazon, HBO, né, Globoplay, e as pessoas não procuram filme para alugar numa locadora com um prazo para assistir. As pessoas gostam de ter ali, né, as séries, os filmes na palma da mão. Até o cinema está sofrendo muito com isso também. Isso é um exemplo, por exemplo, da Blockbuster, que não está mais entre nós, né? Mas temos também, por exemplo, a Kodak, né? Que antigamente fazia impressão de fotografia, e hoje você já vê Kodak fazendo óculos, fazendo relógio, né? Tentando ser resiliente nesse mercado. Mas não dá para falar de resiliência, gente, sem falar de adaptação a mudanças, né? Então, a adaptação à mudança é o processo pelo qual um sistema, pessoa ou organização modifica sua estrutura, comportamento ou processos para lidar com novas condições. A adaptação envolve uma aceitação ativa de mudança, buscando soluções inovadoras e ajustando as metas e práticas para se adequar às novas realidades. Então, tem uma foto aqui, gente, que é uma característica, uma imagem melhor de resiliência do que a metamorfose que é de uma borboleta, né? Que é uma mudança, eu sair de um corpo lagarta, passar por todo o processo e me transformar numa borboleta, né? Como que está o processo de mudança de vocês, né? Lembra que eu falei? Transformar dói, transformar envolve processos, né? Envolve crescimento, mutações, né? Então, quanto que eu sofri de repressão, lembrando lá daquela mola, né? O quanto eu consegui reprimir e o quanto que eu vou me desenvolver depois dessa repressão, depois dessa tensão.
Lembrando que a adaptação à mudança, assim como a resiliência, eu tenho que focar na psicologia, nas empresas, na ecologia. Então, na psicologia, envolve o processo emocional e cognitivo, como aceitação, ajuste das expectativas, reformulação das percepções. Pessoas que se adaptam bem às mudanças costumam ter habilidades como flexibilidade cognitiva, pensamento crítico e capacidade de aprendizado contínuo. Olha, gente, que importante isso nesse conceito. Como que vocês estão? Final de ano é legal para a gente passar a régua, para a gente ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez que não foi tão bom assim, onde a gente cresceu, onde a gente acertou, onde a gente errou, né? E aí fala que a adaptação à mudança tem muito a ver com o nosso pensamento crítico, né? O quanto eu estou me questionando, o quanto eu estou me tirando dessa linha de conforto. Será que eu estou evitando sair da minha linha de conforto? Será que eu estou... Como que estão meus relacionamentos? Meus amigos, minha família, meu ambiente de trabalho? Será que eu ando apenas com as pessoas que falam, oh, ok, tá tudo bem, tá tudo certo? Ou será que até na minha linha de conexão eu procuro pessoas que falam, olha, cuidado aqui, cuidado com aquele ponto? Isso também é pensar crítico, isso também é ter uma certa flexibilidade, né, numa capacidade de aprendizado. Referente ao aprendizado, será que eu estou estudando? Será que eu não compensa eu pensar em um curso diferente? Será que o curso que eu estou é um curso que eu gosto? Será que eu estou me desafiando? Lembrem que quanto mais desafiador, né, o processo, maior tem ali o seu crescimento, sua maturidade. Então, pensem aí nessa adaptação a mudanças também. Nas empresas, né, tem ali o conceito, é uma estratégia que permite as empresas se manterem competitivas, né? O nosso concorrente, ele é o meu amigo, né? Quanto mais o meu concorrente vai trazendo inovação, quanto mais o meu concorrente ele vai trazendo avanços tecnológicos, eu não tenho que ficar com raiva, né, do meu concorrente. Eu não tenho que ter desprezo pelo meu concorrente, pelo contrário, eu tenho que seguir meu concorrente no Instagram, eu tenho que seguir meu concorrente no LinkedIn, né? Eu tenho que ver o que ele está trazendo de novo para tentar adaptar para o meu, para tentar melhorar para o meu negócio, para a minha empresa, ou para a minha questão pessoal mesmo, onde eu tenho que mudar, onde eu tenho que ajustar, que melhorar, que arrumar normas, regulamentação, né? Ele fala ali nas empresas, envolve um esforço contínuo de aprendizado, transformação digital e inovação. Tem gente que fica contra, né, as redes sociais, contra a tecnologia. Não, gente, tecnologia está aí, né? Não dá para a gente fechar os olhos, não dá para a gente brigar, para a gente espernear, mas também não dá para a gente simplesmente sermos imediatistas, né? Estamos em uma característica muito imediatistas, né? Nós temos ali tudo muito fácil, informação muito fácil. A questão é o que vamos produzir de diferente? Como vamos sair da caixinha de uma forma diferente, produtiva, que ajude a construir a minha resiliência e construir o ser humano, construir o meu eu, né? Ecologia e biologia. Adaptação em ecossistemas pode ser observado na evolução das espécies, na capacidade de ajustar-se às novas condições ambientais, como mudanças climáticas, introdução de espécies invasoras e assim por diante. Gente, para você ver como a natureza também é importante e também resiliente. Por mais que sim, nós temos aí um ar que está cada vez pior de se respirar, principalmente aqui em São Paulo, né? Por conta, infelizmente, de algumas questões climáticas, mas nós já conseguimos ver algumas regiões onde tem uma fauna e uma flora totalmente diferente do que víamos antigamente, né? Então, você vê que a natureza, ela também vai tentando se moldar, ela vai tentando se adaptar ao ambiente. Às vezes dá muito certo, às vezes não, mas é também um processo de mudança, de resiliência.
E qual que é a conexão entre resiliência e adaptação à mudança, gente? Embora a resiliência, né, e adaptação sejam conceitos distintos, eles se completam, ou seja, não existe adaptação à mudança sem resiliência. Resiliência é aquele ato que eu tenho de sofrer ali uma pressão inicial, né? A resistência inicial e a capacidade de recuperar, mas a adaptação, ela vai ser o material, ela vai ser as ferramentas, ela vai ser os ajustes, né, para eu sobreviver, o crescimento de um cenário a longo prazo, né? Então, eu consigo falar que a adaptação a mudanças também está ligada à capacidade de inovação. Então, lembra que eu falei que normalmente nós estamos nos tornando imediatistas? E isso não só, por exemplo, um jovem, mas até o pessoal de outras gerações mais antigas, com essa utilização da tecnologia, às vezes até de forma errada, acaba sendo imediatistas, né? Acaba perdendo o pensamento crítico, perdendo a paciência, né, nas relações, né, interpessoais, e a gente tem ali essa capacidade de inovar, né, de incluir novos processos, de resistir a algumas mudanças também, se for o caso. Nem tudo que é novo, às vezes, dá para ser adaptado, a gente precisa fazer algumas mudanças, algumas leis, né, criar ali processos para lidar com as transformações proativas. Então, é muito importante essa conexão, quando eu consigo ver o tanto da minha força, o tanto que eu consigo me neutralizar ali em uma adversidade, e o quanto de ferramenta eu consigo me adaptar ou desenvolver para conseguir um determinado resultado. Aqui tem alguns exemplos práticos, principalmente quando envolve, por exemplo, indivíduos, né? Então, assim, já parou para pensar que tem pessoas que às vezes é mandada embora de um trabalho, fica desempregado e tem uma dificuldade imensa de se recolocar, às vezes por fatores externos, mas às vezes por questões internas mesmo, não consegue suportar o impacto que teve por uma demissão, por exemplo, né? Porque vamos pensar no desemprego, né? Que é o exemplo que tem aqui no slide. Eu preciso voltar à minha normalidade, que é estar empregado, e ao mesmo tempo buscando uma adaptação, aprendendo novas habilidades, às vezes uma mudança de carreira, uma mudança de curso, né? Numa questão do indivíduo, eu preciso pensar nesse ponto. Temos aqui um exemplo, vou até voltar um slide, da CJ Walker, né? Vocês que estão aí de recesso, vocês que estão aí nesse momento mais em casa, é uma dica até de uma série do Netflix, né? Onde vocês conseguem pensar e ver claramente esse evento de resiliência. Então, quem foi, né, essa mulher? Ela foi uma mulher preta, tá, empreendedora, ativista política e social americana, foi a primeira mulher a se tornar milionária nos Estados Unidos. Eu gosto muito de citar essa história dela, é uma história muito legal, é uma série muito boa, muito bem produzida também. Fundou ali, né, essa companhia que era voltado para comércio, para cabelos e cosmético para mulheres negras. Foi uma das mulheres mais influentes da sua época, foi defensora do empoderamento e empreendedorismo feminino. Olha quanta coisa, gente. Patrona das artes, doou dinheiro para várias organizações, contratou e educou trabalhadores afro-americanos, e a sua propriedade em Nova York era um local de encontro social para a comunidade afro-americana. Mesmo com todas as adversidades, com todos os percalços que ela teve no caminho, ela conseguiu trabalhar essa resiliência. Vale a pena assistir essa série para vocês entenderem um pouquinho do que é trabalhar uma resiliência. Outro exemplo prático é através das organizações, né? Então, quem já teve simultaneidade comigo, eu falo muito da Americanas, sempre falo da Americanas. Peguei esses gráficos da B3, tá, gente? E vocês podem ver o quanto que a B3 ela chegou em alta, por exemplo, né? E aí foi um gráfico até recente que eu peguei. E
olha como que está Americanas, né, nesses últimos tempos. Mas mesmo assim, ela teve um pequeno levante aqui, ó, em alguns momentos, pensando em estratégia. Então, a Americanas, ela pode ser um exemplo, por exemplo, um exemplo, né, na situação, para ver um cenário que está em crise por conta de problemas de balanços, problemas financeiros, problemas estratégicos, e como as novas estratégias pode tornar essa empresa resiliente ou não. Mas vale pensar, será que daqui 20 anos os nossos filhos, os nossos amigos, irmãos mais novos, vai saber o que foi Lojas Americanas? Ou será que vai ser uma coisa que vai estar só na cabeça da gente, tá? E aí tem um exemplo, né? Empresas que enfrentam uma crise econômica pode ter sua resiliência testada, né? Mantendo estabilidade no curto prazo, enquanto adaptam seus modelos de negócios para inovar e buscar novos mercados. Ecossistemas. Gente, já falei para vocês, né? Do quanto difícil que está essa adaptação, né? E aí tem essa imagem com uma informação que fala que uma floresta leva, em média, 20 anos para recuperar 80% da riqueza de espécies. Ou seja, se for voltar no estado da normalidade, o nosso ecossistema ele é lento, né? O quanto dessa vegetação natural, original, quanto tempo leva, e será que leva, será que consegue voltar, né, ao estado normal? Então, tem esse conceito. Uma floresta que sofre um incêndio pode demonstrar resiliência na recuperação de sua vegetação original ao longo do tempo, mas as espécies que ali vivem podem precisar adaptar-se ao novo regime de temperatura ou umidade, né? Então, o quanto que as espécies elas vão conseguir ser resilientes ou não com essas mudanças climáticas que estamos enfrentando. Para uma resiliência profissional. Então, aqui a gente tem algumas dicas para vocês sobre a questão de flexibilidade, por exemplo. Significa enxergar vários caminhos para solucionar situações difíceis quando surgem. Quem é você? Hein? Pensa nisso. Quando surge um problema na vida pessoal, na sua vida profissional, você xinga, você esperneia, você esbraveja. Quem é você? Ou você é aquela pessoa que sai, vai tomar um café, um chá, vai conversar, vai esparecer, respira, conta até 10, faz uma oração, sei lá, e volta e resolve? Ou você é aquela pessoa que tem uma certa dificuldade em ser flexível? Né? Uma das formas da resiliência é trabalhar essa flexibilidade, é achar nossas válvulas de escape, nossos mecanismos de defesas. Erros podem acontecer e devem ficar no passado. Nós somos criados de uma forma onde o erro, as pessoas tendem a atacar o pau mesmo, né? Acabar com quem erra. Eu costumo dizer que só erra quem faz. Quem não faz não vai errar. Quem não faz não vai evoluir, né? Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que errar é ruim. Sim, errar vai trazer prejuízos, errar vai trazer consequência. Mas onde está o segredo? O segredo está no eu entendi que eu errei, eu entendi onde eu errei. E aí, a partir desse erro, eu trago uma melhoria, né? É preciso tirar uma boa lição destas situações. Olha o que está escrito aqui. Até mesmo para que não volte a ocorrer. Veja sempre o lado positivo e negativo do descarte. Foque no comportamento, não apenas no erro. Então, errar, gente, não que, como diz a Pitty, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tem erros, que levante a mão e fale, eu não tenho erro, né? Mas a diferença na resiliência é o que você faz com o seu erro, tá? O quanto você cresce, amadurece e evolui com o seu erro. E aí, para concluir, gente, capacidade de superar, de recuperar, de adversidade, esse é o conceito de resiliência. Resiliência é a adaptação, a mudanças são fundamentais para a sobrevivência. O crescimento e a prosperidade em cenários de incerteza, apoiando o enfrentamento e o aproveitamento das oportunidades que surgem em meio à crise e transformações. Isso é ser resiliente, gente.
o quanto eu consigo me adaptar, o quanto eu consigo criar oportunidade, o quanto eu consigo gerir as minhas crises, tá? Quanto tempo eu demoro? Será que eu consigo, né? Então, acho que esse tema ele foi importante para vocês, principalmente nessa época do ano. Vamos passar a régua, né, no nosso ano. Vamos ver o que a gente fez de produtivo, o que não foi tão produtivo, onde a gente acertou, onde a gente errou. Vamos fazer o nosso planejamento aí para 2025, que eu tenho certeza que vai ser um ano de muita conquista para a gente, mas a gente precisa também saber trabalhar a nossa resiliência, trabalhar a nossa maturidade, né? E isso por nós mesmos, né? Independente se o gestor pediu, independente de quem pediu. É isso. Um beijo, até o próximo ano, gente, até o próximo tema. Espero por vocês e sejam resilientes. Bom 2025.